se estivéssemos perdido, como se estivéssemos perdido uma unidade entre a relação com a natureza enquanto ambiente e a relação conosco, com a nossa própria natureza, mais simples, mais direta, mais imediata na sua forma de relacionamento com a vida. O romantismo, ele tem um momento de rompimento do romantismo que a gente pode entender que é as bases do antropoceno, que é esse domínio do homem sobre a natureza, esse domínio do homem sobre o ambiente que começa com a sociedade industrial. E a partir da sociedade industrial começa um controle não só do indivíduo dentro do trabalho, a forma como o tempo humano é controlado através do trabalho, a forma como o prazer e a satisfação humana é controlada através do trabalho, mas um controle de todo o ambiente que vai sendo afetado. O resultado disso, que é por onde eu vou entrar nesse tema, ele é as consequências do antropoceno, o domínio do controle do homem sobre a natureza, ele é afetado nos dias de hoje com a perda da nossa própria subjetividade. É como se a sensação de subjetividade hoje ela fosse transposta para fora. Ah, o nosso sujeito, basicamente, é uma constituição do mundo externo. Então, essa perda, então, quer dizer, é como se você não pudesse funcionar a partir de você, mas dos estímulos externos. E a perda do próprio sujeito, ela vai como que nos arrancando de nós mesmos para um mundo onde não há pausas e onde o tempo basicamente está rompido. Porque um mundo onde o tempo não tem pausas, o tempo está rompido. É como se o tempo se desparramasse para todas as direções e para lugar nenhum. A grande crise que a gente vive hoje, enquanto identidade, enquanto sujeito, enquanto pessoa, e eu diria a nível espiritual, não no sentido de religião, mas a nível do próprio espírito humano, é algo muito essencial que foi arrancado de nós através do rompimento do tempo, da dispersão do tempo, onde não há mais pausas, onde não há mais interrupções. Então, vou introduzir um pouquinho com uma lâmina esse tema. Eu vou avançar numa primeira parte, depois eu vou entrar na meditação, e aí nós vamos fazer uma prática de meditação, que é uma prática básica dentro do retiro dos 10 dias de silêncio. Vê se estão vendo bem. Todos estão vendo bem a imagem que está aí? Alguém nos responde? Sim, Ok, tá direitinho. ok. Aham. Então, a crise que a gente vive, ela está relacionado, o efeito da crise que a gente está vivendo, ela está relacionado a, a afecções, como o próprio Spinoza usava esse termo, né? Somos afetados, né? As afecções somos afetados, e os nossos afetos são afetados por uma questão que afeta o corpo, afeta o olhar, afeta a audição, quer dizer, nós estamos todos como que congestionados de imagens. E esse congestionamento de imagens, ele vem de imagens muito velozes e inquietas, que a gente está em contato com elas, que não dizem ou significam alguma coisa. Na verdade, essas imagens produzem mais ruídos com a velocidade delas e nós não temos uma, vamos dizer, uma pausa para poder ouvir e sentir as coisas. É uma crise de silêncio também, porque é um ambiente dissonante, veloz, acelerado, e já não conseguimos nos recolher. Não conseguimos nem mesmo fechar os olhos para concluir o que a gente está vendo. Há uma constante ativação de estímulos dentro de nós mesmos. E é uma crise de presença, né? Eu acho que o mais interessante é que há uma crise de presença e atenção onde não há mais encontros com as pessoas.
nós não encontramos, na verdade, nós nos antecipamos ao outro. Nós preenchemos o espaço de contato, e o espaço de contato para o encontro com o outro, ele não deve ser preenchido, porque ele é um lugar de espera. Quando você encontra uma outra pessoa, há um lugar de espera para poder haver encontro. Não só de espera, mas da imprevisibilidade do encontro. O encontro se dá exatamente nessas condições, quando nós não nos antecipamos, mas se nós estamos em velocidades e acelerado, nós vamos nos antecipar, inclusive esse encontro vai ser mais curto. Mas o verdadeiro encontro, ele necessita de espera e de imprevisibilidade para que algo aconteça entre duas pessoas. É uma crise que eu diria que, inclusive, é uma crise de identidade, com a questão da subjetividade, em que o próprio ser quem eu sou, ele se dilui num processo de produção e ação constante que nós estamos todos envolvidos. Nós estamos num processo de produção constante. Atualmente eu tenho ouvido de algumas pessoas que o status parece de uma pessoa é quando você encontra ela no aeroporto e ela já fez durante a semana, por menos 3 viagens ela já fez para vários lugares. E que ela tem uma agenda com muitas atividades nesses lugares. Isso é uma espécie de status. Que o processo de produção e ação, você vai perdendo a condição de ser, porque não há tempo para essa subjetividade. Eu entendo que a maior parte dessa crise que nós vivemos, ela é um medo de ficar só, ela é um medo de separar-se dos outros, e é um medo de ouvir a si mesmo. Porque há um medo de cair dentro de um nada. Há um medo de cair dentro de um sem sentido. Porque num tempo onde o próprio tempo está rompido e as coisas todas estão escoando, provavelmente que nada tenha muito sentido. Agora a gente vai ver uma outra imagem, e seguindo um pouquinho nesse tema. Então, eu morei no interior, muitos de vocês moraram no interior, provavelmente, né? E as pessoas que têm a minha idade viveram mais isso, na minha faixa de idade. Os ciclos do tempo estavam marcados pelos ritmos, né? Quer dizer, o ciclo de um tempo está marcado pelos ritmos que vão do amanhecer até o anoitecer. Eu lembro que eu morava numa cidade, e para ir na outra cidade que era maior, eu morava numa cidade bem pequena. Para ir na outra cidade que era maior, se tomava um ônibus, e quando a gente voltava, no mesmo caso, a viagem durava em torno de 1 hora, 1 hora e 20. Mas nos dias de chuva, era estrada de chão. Você poderia levar 2, 3 horas para chegar em casa de volta. E a sensação no ônibus, porque não havia asfalto, né? A sensação no ônibus é que você vai vendo o tempo enquanto narrativa. Você vai acompanhando, por exemplo, você vai na janela do ônibus, eu ia olhando a paisagem, ia relacionando toda a paisagem, ia relacionando todo o ambiente. Os ciclos do tempo estavam muito mais determinados, então a gente ia concluindo as coisas. Eu diria, éramos mais relaxados, éramos mais tranquilos, porque concluíamos as coisas. Como eu vinha falando, o tempo, na verdade, como nós estamos vivendo hoje, ele é um tempo que está rompido, ele está fraturado, porque ele não se conclui. Então, há uma aceleração com falta de contorno. E tudo que vai aparecendo, que nós vamos vendo, tudo se lança no espaço sem rumo nenhum e vai desaparecendo num sem sentido, numa falta de conclusão. E uma complexidade que vem de uma forte alternância de informações muito rápidas e inconclusas que nós vamos recebendo. Então, é uma aceleração de imagens, de sons, que basicamente ela é contra a ausência de movimentos.
ela é contra as pausas, eu diria contra o silêncio. Então, o que que ocorre quando se vive num mundo bastante ativo e acelerado? Primeira coisa, a espera nos amedronta e nos inquieta. A espera nos deixa, vamos dizer assim, inseguros, fóbicos. E a espera, ela tem uma coisa curiosa, assim. A espera, ela ocorre quando não há nada mais para você esperar, nem mesmo o fim da espera. Isso é completamente inquietante hoje. Espera, basicamente, ele é um lugar de não ação. E esse lugar de não ação, que é a espera, de não estar fazendo nada, de não estar ocupado, decorre uma situação muito curiosa, que é o acontecimento inconsciente. O acontecimento inconsciente na espera é um acontecimento que não é premeditado, é o acontecimento natural, é o que acontece, né? E com o temor à espera, nós preenchemos quase que tudo para evitar esse espaço entre as coisas. Por exemplo, muitas pessoas ficam envolvidas em muitas viagens, né? Ou em busca de novidades, ou um amor após o outro, né? Depois de um amor não pode haver espaço exatamente para concluir o que aconteceu. Eu entro num outro amor. Eu busco uma coisa após a outra. Essa sensação de não poder concluir as coisas, ela provoca um profundo medo da espera, um profundo medo de encontrar a si mesmo. E a função do silêncio, ela exatamente, ela simplifica a experiência que nós temos contra essa complexidade de proliferação de estímulos e tal. E o silêncio, ele nos coloca numa coisa só, ele não nos coloca em muitas coisas. Ele faz você ver mais claramente algo. E a espera, ela é quando a espera e o silêncio é aquilo que lhe ajuda a refletir de forma mais clara. Se você não tiver um pouco de espera, um pouco de pausa, você não consegue concluir claramente um problema, uma dificuldade. Então, os problemas são mais facilitados. Agora a gente vai ver uma outra imagem. O outro tema que entra aqui, no que eu estou tentando conduzir até chegar à importância da meditação diante de um mundo turbulento e confuso, é que os desejos e os prazeres, eles são altamente intensificados e são vistos como causas externas para a felicidade de uma pessoa. Então, assim, quando se nota que as causas externas da felicidade não são estáveis, o que a gente experimenta são frustrações. E a gente sempre precisa de algo mais ou de muito. Por exemplo, o lazer e o prazer, que em outra época eu diria que a gente vivia de uma maneira, de uma outra maneira, e eu acho que a gente pode viver isso ainda hoje. O problema hoje é que o lazer ele se converteu numa atividade como qualquer outra. Então, eu noto que em muitos casos, né, quando tu ouve relatos, é necessário ter férias depois das férias. É como se umas férias, às vezes, muitas vezes, ela esgota, né? Porque tudo se converte num esgotamento, até pelo meio em que se vive, tudo muito acelerado, né? E a aceleração, ela destrói completamente o sentido de prazer e de gozo, porque você precisa se demorar nas coisas um pouco. E as causas internas, as causas internas, elas derivam de calma, estabilidade, contentamento e inatividade, que são experiências que se produzem com a meditação. Muitos lamas e muitos professores de meditação, pelo menos os que eu estive em contato, sempre me disseram que as causas da felicidade, elas são causas internas e são causas da própria mente, não estão fora da própria mente.
Elas são causas internas que vêm do sentimento de contentamento, de calma e estabilidade da própria mente. A inatividade, basicamente, ela é uma forma a inatividade, para poder estar nessa espera, nesse silêncio, ela é uma forma de autonomia que poucas pessoas têm. E essa inatividade, ela intensifica a, ela intensifica a percepção do mundo ao entorno. Quanto mais inativo você fica, quanto menos reativo você fica, mais você consegue perceber o mundo ao entorno em termos de detalhamento. Se você estiver na natureza, você vai ver sons que você não ouvia. Recentemente estava no interior da Catalunha, não me recordo agora o nome do lugar, um lugar muito pequeno, uma cidade medieval. Fomos ficar numa pousada que vivia um menino sozinho, que era um muçulmano. Esse menino era um muçulmano e cuidava dessa pousada. Um homem muito silencioso, muito calmo, muito lento, né? Como se a narrativa do tempo para ele fosse bem diferente da minha, que estava vindo lá de Barcelona, que era muito ativa e tal. E à noite, junto com uma amiga, nós ficamos aí na frente da casa, que é só tudo natureza, o entorno, e haviam muitos pássaros se movendo e cantando. Eu nunca tinha ouvido isso. Aqui no Brasil não se ouve. Isso parece que é uma questão de regiões, que à noite, em alguns lugares, os pássaros estão super ativos cantando, se movendo. E no escuro a gente começou a ver muitos cantos de pássaros. Aí estava reunido a espera, o silêncio, falávamos pouco, e a intensificação da percepção que vem nesse sentido. Você começa a perceber detalhes que você não percebe mais. Você começa a ouvir sons que não percebe mais. E percebe sensações em si mesmo, que você não percebia. Sensações pelo peito, sensações pelos olhos, sensações pelas pernas. O detalhe sempre realça uma percepção mais espacial do lugar onde você está. Quando você tem a percepção de algum detalhe, ele dá uma percepção mais espacial do ambiente onde você está. Então, a inatividade, o não fazer, não quer dizer virar um vagabundo no sentido moral e censurador, porque vagabundos sempre existiram na vida. E grande parte de peregrinos, buscadores e praticantes de meditação eram vagabundos. Inclusive, é um livro muito interessante do Jack Kerouac, da tradução dos beatnik, da literatura americana, norte-americana, que ele chama de Os Vagabundos do Dharma. Então, eram praticantes de meditação, na verdade. Mas a sensação da inatividade aqui, ela é interromper essa aceleração por momentos para intensificar a percepção da própria vida. É a inatividade que produz a vida, não é a aceleração. A inatividade deixa a vida acontecer, deixa a vida se intensificar. Isso é o que o Nietzsche fala bastante sobre isso. O Nietzsche fala de que uma vida sem inatividade, ela não consegue perceber o surgimento da vida. Agora a gente vai ver uma outra imagem. Só um pouquinho. Vocês todos, queria que alguém me falasse. Todos estão me acompanhando? Alguém me diz alguma coisa? Estão me seguindo? Sim, Sim? sim, As Sim, coisas perfeito. o que eu estou falando está chegando para todos? sim. Está Sim, chegando sim, obrigado. Ok, sim, Sérgio. Sim, sim. ok, perfeito. Então, eu estou tentando contextualizar o que eu falei para vocês antes, a história, o tempo e a subjetividade, a sensação de eu, a sensação de si, né? Então, eu estou tomando esse caminho um pouco para a gente poder compreender o que eu quero trazer para vocês, para entender a importância da meditação,
que é de um tempo ancestral e atual, e por isso a importância dela. Então, é, o sujeito, essa subjetividade que, por exemplo, Gilles Deleuze, Félix Guattari, esses caras que foram filósofos modernos que situaram muito a situação do mundo hoje, né? Começaram lá com a coisa de 68 na França e foram aprofundando esse questionamento da vida, do ser humano e do mundo, que falam que o sujeito é externo, é fruto do meio, o sujeito não é alguma coisa que parte de si, e o sujeito real, ele se reconhece a partir do silêncio. E a partir de quê? Do ato de ouvir-se. Quem não consegue ouvir a si mesmo tem bases muito inseguras sobre a própria identidade, sobre o próprio sentimento de si. E escutar a si mesmo não é exatamente ficar pensando e nem agindo, mas escutar é quase como o poeta e qualquer outro artista tem isso na sua experiência. Escutar é intuir visões e sentimentos. Basicamente é isso. Escutar é escutar a si. Nós não somos apenas pensamentos, nós somos formados de sensações, somos formados de memórias, somos formados de sentimentos e de sentidos que captam a experiência presente. Então, escutar é intuir, intuir visões. Salvador Dalí intuía visões. Monet intuía visões. Fernando Pessoa intuía visões. E olha a quantidade de visões que Fernando Pessoa intuía. Talvez um dos pensadores, um dos poetas mais filosóficos que eu conheço, fora os do mundo oriental, foi Fernando Pessoa. Intuía visões. As grandes respostas que você tem, ela vem dessa intuição quando você encontra o tempo de pausa para ouvir-se. Então, quando há ausência de silêncio, há dispersão. E o que eu insisto aqui, falta de conclusão. O tempo está rompido, tudo está escoando, nada se conclui. Basicamente, zapear, né, tomando a ideia do mando do computador, da TV, zapear é não terminar. Você vai saltando de uma coisa para outra. Fechar os olhos é calar. E intuir, que são formas de conclusão das coisas. Os estímulos excessivos, se a gente for honesto e sincero, você vai perceber que os estímulos excessivos prenderam todos nós pelo lado de fora. A prisão é a céu aberto, a céu aberto. Você não consegue entrar para dentro. Até porque quando entra para dentro, fica com medo. Fica com medo do sem sentido, fica com medo do nada. Fica com medo de não saber quem é. Então, afastar-se, Deus do romantismo, Deus de figuras como os poetas do romantismo, sobretudo, né? E a tradição contemplativa, Deus do Extremo Oriente ao Ocidente, principalmente dentro da tradição cristã primitiva, primária, afastar-se é o papel da contemplação na vida humana. Então, para que a gente possa ver, a gente precisa se recolher. Agora vamos tirar um pouquinho a imagem. O silêncio, basicamente, ele é um lugar de não ação, de espera e de inatividade. Eu estou falando dessas experiências como experiências positivas. Inatividade é uma coisa muito positiva para poder perceber o que não se percebe. A pausa é muito importante para poder concluir e reconhecer o que estamos vivendo. A pausa e o silêncio é uma condição para que aconteçam coisas de outra ordem, coisas espontâneas na nossa vida, de outra ordem. Porque a gente fica repetindo as coisas o tempo inteiro. E se a subjetividade ela é parte do meio, você repete o meio. Você não experimenta uma coisa que é tua. Então, a pausa e o silêncio,
ela é uma condição para que aconteça algo de outra ordem. Eu sempre falo que o retiro de 10 dias de silêncio é um período onde as pessoas reciclam várias coisas na vida delas. É tirar férias do mundo para voltar ao mundo. Então você intui durante o retiro muitas coisas. Não são revelações visionárias, místicas, espiritual nesse sentido, porque não é um tema que me agrada diretamente. Me agrada a condição humana, e me agrada o potencial humano, e me agrada o quanto da nossa humanidade nós desconhecemos. E que eu diria que tem uma dimensão espiritual nela, porque nós temos um espírito mesmo, como ser humano. Então, o retiro, eu noto que as pessoas voltam como que olhando a vida de um outro jeito, elas tiveram um tempo de se distanciar, e tiveram um tempo de intuir e ter visões de outra ordem. O maior problema que atualmente a gente tem é que o desejo de querer saber e dominar, ele não reflete a vida que necessita ser amadurecida. Todo mundo quer saber o máximo, dominar o máximo, controlar o máximo. Essa é a própria expressão do antropoceno. A função do homem de domínio sobre a natureza e o mundo, que leva ao mundo que nós estamos. Então, querer dominar não reflete a necessidade de amadurecimento. É como colher uma fruta que não amadureceu. Você come ela, como é que é? Quando você come a laranja que não amadureceu, a maçã que não amadureceu. A necessidade de domínio congela a vitalidade. A necessidade de controle e domínio congela a vitalidade inerente às expressões vitais. Então, o não saber ser surpreendido pelo imprevisível, por exemplo, a inatividade, o tempo de espera, permite uma reanimação da vida, que começa a emergir de outras formas. Então, agora eu quero passar o tema da meditação. Não, ainda sem a imagem, eu só vou entrar primeiro assim, só fazer uma introdução e vou entrar numa imagem para a gente seguir. Os encontros e os impactos que nós recebemos da inter-relação com o meio, e imagina o impacto de um mundo congestionado de imagens aceleradas que impedem você de ouvir as coisas, basicamente. O impacto do encontro com as pessoas, o impacto do encontro com os problemas, com as dificuldades, com os acontecimentos, eles produzem um estado de contração física como defesa, e essa contração física, quando ela não se desfaz, ela altera o campo da nossa percepção das coisas. Quando você se desfaz delas, a sua percepção volta à claridade que ela tem, de perceber mais direta e claramente. Mas quando as contrações se mantêm pelos impactos, o campo de percepção se fecha. Quando o campo de percepção se fecha, nós não estamos percebendo muito claramente as coisas, nós vamos ficar confusos, emocionalmente alterados, ansiosos, tristes, ou ficamos presos na imaginação. Imaginação, basicamente, é ficar interpretando o que não é, o que não há, o que não está aí. Isso é imaginação, é puramente imaginário, quando nós ficamos presos nisso. Então, a visão clara, límpida, ou aturdida e confusa, ela vai determinar o nosso estado de mente e as condições emocionais que nós teremos perante a vida. E uma visão deficiente, pouco clara, sobre nós mesmos e as circunstâncias que nós estamos vivendo, inseridos, faz com que a gente oscile mental e emocionalmente grande parte do tempo. É preciso estabilizar a própria mente, o próprio corpo, para ter uma visão clara. Só para finalizar isso aqui, desde o começo, quando você recebe instruções de meditação de um professor,
de um guia de meditação, de um professor, seja quem for, desde o começo, você vai perceber, se você olhar atentamente as instruções, você vai notar que o método, a instrução, a maneira de sentar, a maneira de enfocar a atenção, a maneira de observar, você vai perceber que ela se fundamenta, o método se fundamenta em voltar ao seu estado natural, ao estado que se alterou. O estado natural, basicamente, seria um estado sem interferência sobre si, se deixando funcionar. Você funcionou até aqui. Por que você não pode se deixar funcionar? A perda de confiança, obviamente. Então, se compreende a meditação como uma forma de autorregulação, que é muito semelhante à decantação da água turva, escura, que você deixa descansar até que ela volte à limpidez. É um período em que você senta, aquieta, e há uma decantação até você voltar ao estado natural, porque você está completamente não natural, completamente alterado. Bom, agora nós seguimos com uma outra imagem. Há vários estágios na prática da meditação. Existe os estágios do apacentar o touro dentro da tradição Zen. Não sei se alguém já viu isso. São pinturas feitas por um pintor japonês, que ele descreve vários estágios da doma de um touro. O touro, basicamente, é uma simbologia da mente nessas pinturas japonesas. Há uma outra forma que é o domínio, o domínio do elefante acompanhado por um macaco, que é a própria mente que salta, dentro da tradição tibetana, budista, basicamente. Eu tenho usado alguns outros símbolos para isso, né? Então, um deles é o estágio do cão que está sonhando, ou está tendo um pesadelo, em que o praticante é esse cão, e ele começa a dar voltas, tentando agarrar o próprio rabo que lhe escapa. Esse é um estágio muito no início da meditação, é querer agarrar algo que você não consegue agarrar e que leva a prática a um estado de rigidez, por exemplo. Então, a primeira coisa na meditação é recuperar a sensação de ser que está interrompida pela inconsciência ativa. A inconsciência ativa é uma inconsciência de hábitos, de vícios, de comportamentos, sejam mentais, emocionais ou de atos. Então, a primeira parte da meditação está em inibir a inconsciência ativa. Como é que se inibe isso? Inibe-se através de um deter-se, que não é deter o que ocorre, é deter a si mesmo. E não deter o que surge durante a meditação. Na meditação, você não segue o que vai surgindo nesse estágio. Você para, você detém a você mesmo e permanece. É como encontrar, através desse deter-se, o próprio centro que entrou em evasão e trazê-lo ao seu lugar. E estar no próprio centro é permanecer nesse lugar antes que algo comece. Esse lugar é aqui, 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 aqui e não é em outro lugar. Então, antes que alguma coisa aconteça, há um espaço. Por exemplo, antes que eu abra a minha boca para dizer o que eu estou falando, há um pequeno espaço. Esse espaço antecede a tudo que surge. Na prática da meditação, esse é o lugar do próprio centramento. É onde você estabelece a sensação de centro. É estar na experiência imediata. No som, na sensação, na respiração, qual for o objeto de meditação. Então, o início da prática da meditação é inibir a inconsciência ativa de movimentos, de vício de pensamentos, de sensações, de sentimentos, para recuperar a sensação de ser.
Agora passamos uma outra imagem. Bom, primeira questão, inibimos a inconsciência ativa. Nos focamos na centralidade da atenção da experiência imediata, através da respiração, das sensações, dos sentimentos, do que está ocorrendo aqui agora. O segundo estágio é tentar recuperar a confiança em ser. A experiência anterior é recobrar a sensação de ser. Agora é recuperar a confiança em ser. E nesse momento nós vamos deslocando o nosso centro, que nós estávamos muito absorvidos, concentrados demais sobre nós mesmos, vamos abrindo o centro para o mundo, que basicamente é para o espaço da meditação e para o entorno. E nesse estágio nós passamos a incluir o que surge e o que desaparece durante a meditação. Pensamentos, sensações, memórias. Nós não agarramos nada disso, porque isso é um processo constante. Você inclui tudo que surge e desaparece sem evitar o contato com isso. Porque isso não, cada coisa que aparece não permanece. Ela se dissolve. É da natureza delas a impermanência. Então, nesse estágio, a gente conserva o quê? Uma atitude de abertura. Só que essa atitude de abertura não é rígida. Eu me abro à experiência mais panorâmica. É uma atitude que tem que ser gentil, tem que ser suave com a própria experiência. Não é possível manter essa sensação de abertura sendo rígido, fazendo muito esforço, tentando agarrar tudo à força durante a meditação. É um estado em que você precisa relaxar e ser gentil e suave com a experiência. Isso tem um efeito muito significativo. Se retira nesse estágio o esforço e se relaxa na própria presença, que está aberta ao espaço, observando o que surge e o que desaparece. Esse estágio, eu chamo ele de o estágio do gato quando ele está em repouso. O George Maltner, o cantor e compositor, ele usa essa imagem, né? Ele diz que o gato é uma expressão animal do estado iluminado do Buda. Eu acho muito curioso quando ele diz isso. Porque o gato é completamente relaxado, mas ele não é distraído. Tente atacar o gato quando ele está relaxado, ele dá um salto rápido e se livra de você. É relaxar sem se distrair. Então, o gato nesse estado, ou o praticante, não está tentando se livrar de nada. Ele apenas está observando o que está surgindo e desaparecendo sem ser reativo. Porque na meditação o que surge não pode fazer nada com você. Surge e desaparece como uma aparência, como uma sombra na parede, e some. Nós é que reificamos isso. Nós é que transformamos isso em coisa, em mais real do que é apenas uma aparência dos próprios pensamentos. Agora a gente passa para uma outra imagem. Estão me acompanhando até aqui com a visão da meditação, depois do outro tema? Sim. Ok. O primeiro estágio é o estágio da disciplina. O segundo estágio é um outro tipo de disciplina. Não é uma disciplina tão rígida no segundo estágio. É uma disciplina de abrir-se e não de fechar-se. É uma disciplina para experimentar o seu estado natural. O estado natural não pode ser experimentado quando você está fechado. Você tem que abrir-se ao espaço ambiental da tua vida para você se sentir mais espontâneo. O terceiro estágio é quando você solta a si e as fixações que você tem. Você tem coisas fixas, coisas congeladas. Isso é sempre isso. Aquilo é sempre aquilo. Sempre vai acontecer assim. Eu sou desse jeito e vou morrer desse jeito. Você tem inúmeras fixações. Então, na medida que a gente vai unir a estabilidade do primeiro estágio com a abertura do segundo estágio,
e a claridade da atenção que vai surgindo da abertura, porque você começa a ver mais claramente não estando reativo, a mente está menos aturdida, você começa a se sentir mais espontâneo, você começa a se sentir mais solto dentro de você. E esse estágio é um estado de soltar a si as fixações. E há uma relação com o que a gente pode chamar de vacuidade, que é um termo para mim dentro do budismo, muito confuso para muita gente. Claro que não é confuso para os sábios que estão dentro da tradição budista, mas as pessoas, quando falam de budismo, fica uma coisa meio tagarela de tudo é nada, tudo é nada. Como tudo é nada? Você experimenta as coisas, você vive as coisas, não é assim. Então, o termo aqui que se refere a isso é vacuidade. Vacuidade tem um termo em sânscrito que quer dizer shunyata. Shunyata quer dizer exatamente a vacuidade dos fenômenos. O que é a vacuidade dos fenômenos? É que mostra que a experiência que nós temos dos fenômenos não são fixa. Não é uma experiência fixa. É um fluxo contínuo de consciência, que basicamente é vacuidade. A palavra para vacuidade melhor do que ficar falando de nada e tal e tal e tal é abertura. A sensação de abertura, ela se baseia numa sensação de não fixar-se e manter um fluxo de consciência. Então, a prática nesse estado é deixar de criar mais imagens sobre o que devemos ser e sentir para que possamos nos soltar. Aqui, o que nós estamos tentando recuperar é a espontaneidade da mente e do corpo como forma de ser. O primeiro estágio é encontrar a sensação de ser. O segundo, a confiança em ser, abrindo seu espaço e deixando as coisas surgirem e desaparecerem, sem se apoiar em nada, senão na própria presença. E aqui nós tentamos recuperar a espontaneidade da mente e do corpo como forma de ser. Agora nós passamos uma outra imagem. Aqui nós chegamos a um quarto estágio da prática da meditação. Esses estágios, eles estão enfocados através de métodos e de enfoques dentro do retiro. Nós vamos passando por esses estágios. Então, agora eu estou falando dos últimos estágios que se experimenta nos últimos dias de retiro depois do trabalho com os primeiros estágios. Esse estágio agora significaria evocar o nosso próprio fundo, evocar o que somos no fundo. Então, o fundo da mente, ele é visto quando a mente está estável, calma, com pequenas oscilações, ele é visto como um céu onde algumas nuvens cruzam. E na meditação, e através de alguns métodos, se evoca esse fundo do céu como a nossa própria base, o nosso próprio fundo. E esse próprio fundo, ele tem qualidades de da natureza íntima, com muitos aspectos do que é sublime, sutil, refinado, que nós poderíamos chamar de uma qualidade sagrada da nossa própria natureza, se nós habitamos ou aprendemos a habitar esse lugar. A questão aqui segue. No momento em que nós produzimos menos esforços e descansamos no espaço dessa consciência sutil em repouso, lhes relembro, o que é consciência sutil em repouso? É a mente quando ela estabiliza através da atenção sobre determinados objetos, e depois nós incluímos a sensação de abrirmos a experiência a tudo que ocorre ao nosso entorno, e encontramos a confiança em si, e quando nós soltamos as fixações e temos uma sensação mais aberta da nossa experiência. Essa sensação de abertura, ela nos faz perceber um campo sutil e repouso, que é a própria consciência, a própria atenção no estado de calma. E esse campo, ou essa base, ela é inalterável e ela é imutável. Por que eu digo isso? Porque tudo que surge nesse campo
Surge e desaparece. Surge e desaparece. Vem um pensamento, vai embora. Vem uma sensação e vai embora. Se você não olha mais para os objetos que surgem e aparecem e olha para a base, você vai perceber que ela é inalterável e ela é imutável. E ela tem uma semelhança com o espaço. O espaço, não os objetos, quando você olha para o espaço, aí onde você está, você vai ver que o espaço é imutável. Por exemplo, você não pode cortar um pedaço do espaço. E nem mesmo quando está chovendo na rua, o espaço é molhado. O espaço é imutável, é inalterável, e ele tem as características da base da consciência em repouso. Então, reconhecer na meditação, nesse estágio, que as experiências elas não são boas e não são más. Elas simplesmente são indissociáveis dessa base em repouso. Essa base em repouso, ela não é boa e ela não é nem má. Ela é simplesmente um lugar onde a energia irradia e a energia se dissolve num estado de calma, estabilidade e silêncio. Então, dessa forma, a claridade da presença fica mais presente, mais aberta. E essa sensação de calma, claridade, abertura, ela traz uma sensação muito compassiva e muito cálida de bem-estar, de muito conforto que você sente. E você sente tudo que está ao teu entorno com esse sentimento compassivo, cálido, benevolente e de bem-estar. Isso é o fundo da própria mente. Então, aqui, nesse estágio, nós reconhecemos o fundo da consciência como nossa natureza íntima e sagrada de ser, de existir. Agora podemos tirar a imagem. Não sei se me seguiram até aqui, mas eu não estou dando uma visão primária da meditação. Eu estou dando a visão de um caminho. E o próprio retiro, ele não está baseado numa técnica. Uma técnica qualquer pessoa pode aprender de meditação. Ele está baseado em ensinamentos. Ele está baseado na meditação como um caminho. Não está baseado num método que você pode aprender num livro ou pode ouvir até pelo YouTube. Esse corpo de ensinamentos é o que eu estava tentando descrever ele aqui, que é o que permeia todo o retiro, e claro que ele tem muitos detalhes na forma de experimentar isso ao longo de um retiro. Por que num retiro? Porque é preciso um ambiente para praticar isso que é mais que um método, que é uma visão da meditação, que é um caminho da meditação. Então você precisa de quê? Um ambiente que seja silencioso, onde você tenha tempo de pausa e espera para concluir cada instante de prática e de dia, um ambiente onde não exista dissonância de ruídos e um ambiente onde você se recolhe. É um ambiente que seja um lugar de bem-estar e aprazível, e o ambiente do mosteiro é assim. E o tempo de silêncio que se pode ter, que seria um tempo mais prolongado. Dentro do retiro, nós temos uma prática disciplinar de sentar e meditar, mesclada com andar, caminhar, mover-se e seguir um estado de contemplação, através do andar, do mover-se, do caminhar. Tempos de estar só caminhando, tempo de estar caminhando como prática e se movendo de determinadas formas como prática contemplativa. No final do dia, depois de muito tempo de concentração, nós liberamos toda essa energia para que ela flua no organismo usando o próprio corpo. Então, no final do dia, existe uma atividade com o corpo, onde você tem a permissão de mover-se completamente livre dentro de um salão, através de uma orientação que se dá. E essa movimentação, ela te cerca da sensação de espontaneidade de ti mesmo, através de liberar os movimentos do corpo. E depois acaba isso no final do dia através de uma sessão de música evocativa, que é um tipo de música específica
como a música da tradição clássica e erudita de alguns autores, como Brahms, como Beethoven, que eram pessoas que tocaram ao sagrado com a sua música. Eram pessoas que estiveram num outro estado ao produzir determinadas obras, como a Nona Sinfonia, como as obras do Brahms, por exemplo, e músicas étnicas de outras culturas, que têm essa dimensão do sagrado. Então, se ouve aí, e a música é um momento que está anoitecendo, para aprofundar o silêncio. E, e aí a gente tem uma prática que é fora de um retiro tradicional. Quer dizer, não é um retiro tradicional que nós estamos falando aqui. É para pessoas urbanas, é para pessoas que não estão dentro de uma disciplina religiosa. São pessoas comuns que podem adicionar uma qualidade de percepção à sua vida de outra maneira, né? Então, agora eu convidaria vocês a fazer uma prática e depois a gente volta a falar brevemente para ouvir responder alguma coisa, e a gente vai fazer uma prática de base que está dentro desse retiro, que é uma prática muito importante que na tradição Theravada se chama de Upakara Samadhi, que é uma prática de atravessar os estágios primários da meditação para encontrar o estado de estabilidade e de absorção interna, ok? A gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, e aí eu volto a sentar no assento de meditação e nós fizemos essa prática, está bem? Assim se realiza essa respiração. Inspira pela narina esquerda, tapando a direita. Tapa a narina esquerda e exala pela narina direita. Agora inspira pela direita. Tapa a narina direita e exala pela esquerda. Novamente, inspira pela esquerda. Tapa a narina esquerda e exala pela direita. Agora inspira pela direita. Exala pela narina esquerda. Vai inspirar pela esquerda. Tapar a esquerda e exalar pela direita. E assim se segue. Fazemos uma última respiração.
Após a última respiração, não faça nada. Nem se preocupe em começar uma meditação. Simplesmente relaxe nesse estado. Observa, há uma sensação muito suave dentro de você e ela é permeada por uma quase imobilidade. Procure sentir e estar nessa imobilidade. Em que a mente e o corpo se sincronizam. Agora, desloque a tua atenção para a entrada das narinas, para a entrada das fossas nasais. E tente sentir e observar a tua respiração muito rarefeita, quase imóvel, tocando a narina e saindo da narina. Observa a respiração pode estar muito suave, rarefeita. Não tente mover a respiração. Tente apenas ser um só com ela. Ou seja, foque completamente a atenção na sensação da entrada da narina. Sinta essa sensação suave, rarefeita, quase imóvel da respiração e observe isso nessa sensação imóvel do corpo e da mente. Agora sinta que uma linha passa bem no meio do teu corpo, da cabeça até abaixo do teu corpo. E sinta que o corpo, a mente ou a atenção e a respiração estão dentro dessa linha, quase imóveis. E tente experimentar essa sensação de imobilidade ou de sincronização da mente, do corpo e da respiração. Não controle nem retenha a respiração. Simplesmente relaxe despreocupadamente e sinta essa sensação perceptível de imobilidade.
Deixe que a respiração se mova por ela mesma, não por você. Naturalmente, espontaneamente. Se você perceber essa respiração rarefeita, muito sutil na entrada das narinas, há momentos que você pode sentir ela quase imóvel. E isso não significa que você parou de respirar. A respiração começa a acontecer internamente, espontaneamente. Sinta que a respiração suave, rarefeita e você são um só. A respiração não está separada de você como se você controlasse um objeto. Você deixa ela simplesmente estar aí. E você apenas coloca a tua atenção nessa sensação suave e de imobilidade da mente e do corpo. Agora experimente a sensação de não estar agarrando nada, de não estar fazendo algum tipo de esforço contra alguma parte de você. Experimente essa sensação de estar descansando nessa imobilidade. Sem esforço, sem intenção. Descansando nessa imobilidade, que é um aspecto da estabilidade que poderá ter surgido para você. Quando a sensação de imobilidade e a respiração se tornou muito sutil, você pode esquecer de manter a atenção nas narinas e apenas desfrute da sensação de repousar na imobilidade, descansar na imobilidade.
Não lute contra nem a favor de pensamentos, sensações, memórias. Sem fazer nada, deixa que surja e solte. Não siga. Não saia de você. Não saia dessa imobilidade e repouso. Simplesmente não fixe nada. Apenas descanse na própria imobilidade. Sinta respirar menos. Sinta a respiração rarefeita e sutil. Ou simplesmente descanse na imobilidade, na estabilidade. Aos pouquinhos vamos retornando calmamente. Cada um encerre a meditação com o gesto ou com a forma natural que costuma acabar essa sua prática. Eu vou voltar para o outro lugar e aí durante uns minutinhos eu respondo alguma pergunta, a necessidade de alguma coisa antes de encerrarmos. Todos estão me ouvindo? Sim? Sim. Sim, Sérgio.
Sim. Bom, Sim. espero que tenham recebido bem toda a introdução que eu fiz da prática e o mapa da meditação, como é usado dentro desse retiro, recuperar a sensação de ser, a confiança em ser, a espontaneidade de ser e a experiência de ser como sublime, como sagrado, através da base, do fundo da própria mente, quando ela está estável. Me disponho a responder alguma coisa que queiram me perguntar sobre o que eu falei até aqui, ou mesmo sobre o retiro, que eu espero que muitos de vocês eu vá encontrar lá durante o retiro e poder ensinar isso de uma maneira que é intuitiva, através do silêncio, quando eu proponho determinadas dessas práticas, ok? Quem quiser pode, se quiser também. Comentários também que queiram fazer. Um Hola, abraço, abraço a ti, Manuela. Ahora te miré y abriste. hola Sergio. Ah, están los dos, son nuestros amigos de México. Sí, acá anda Andrea. Y Andrea. Oye, una pregunta con el inicio de de la primera parte de la respiración. En una práctica que hacemos también del budismo tibetano, como que la exhalación es más fuerte, ¿no? Como, Sí. Não se ouvia a entonces, tua expressão. ¿hay que hacer ese mismo movimiento o solo es inhalar y exhalar? ¿O hay alguna diferencia o no? No, no, no. Tú hablas de la respiración Vajra, de las 9 respiraciones. Sí, Porque esta no es la respiración Vajra. Esa se toma el aire por una nariz, eh, se saca por la otra. Y de donde sacó la otra, toma el aire de otra vez, y saca por la nariz donde empezó, y después toma el aire. Es un poquito distinto de las 9 respiraciones Vajras. Pero tú estás correcto. Si puede, al final de la respiración, siempre dar el impulso para sacar totalmente el aire que está al fondo. Yo en el retiro se hace así. Aquí lo hizo esta respiración, pero como estamos con distintas personas, de una manera más blanda, ainda que yo ha respirado más profundo y ha hecho una liberación más profunda del aire. ok, gracias Sergio. Un gusto encontrar a ti, Andrea, Manuel. Sem medo, podem perguntar o que querem, que eu responderei e entenderei o que quiser, o que irão me perguntar dentro desse tema, pelo menos. Comentário do chat aí. Alguns comentários no chat, deixa eu ver. A data prevista do encontro está no folder que está em circulação. Aí tu já respondeu abaixo. Ah, tá. Tá. Está bem? Está bem para todos? Estava quase falando espanhol já. Hola Sergio, yo también quiero comentar algo que hay un momento en que el esfuerzo del respirar se siente como que algo nos respira, o sea, es como hay un momento, o bueno, al menos yo sentí eso, hay un momento en la meditación donde yo ya no estoy respirando, Uhum. ¿no? Donde hay como
algo sucede y la respiración se vuelve algo muy sin esfuerzo, como muy Sí. rico, muy pleno. Me pasó y Bien. como una relajación muy, pues muy bella, no sé, muy tranquilizante. Que bien has entendido um pouquinho desta prática. Esta prática é uma prática Theravada do budismo Hinayana, como se diz, de meditação de acesso, de entrar em el estado del primeiro jhana. Se pode entender como absorção, meditação em el budismo Theravada. Então, esta prática es para llevar la respiración a quedarse muy ralentizada, muy sutil, y desde esta manera, porque como la respiración está haciendo un diálogo entre mente y cuerpo. Cuando la dejas muy ralentizada, la mente y el cuerpo se unen. Y esto es el efecto del prana que viene al canal central, el flujo de la energía vital. Entonces, si tú te quedas ahí con toda la atención ahí y puedes usar la entrada por las narinas, como se hace en el Theravada, la respiración va a se ralentizando a un punto que hay respiración cuando estás muy absorbida, pero es casi una no respiración. Entonces, alguien puede se impactar y pensar, yo no estoy respirando, voy a morir de aquí un poquito. Em um quarto de hora eu estou muerto e iluminado aqui, pero não passa isso. En este momento de la ralentización total, empieza una cosa muy misteriosa que los taoístas, los chinos taoístas hablan, que es la respiración interna. La respiración interna es una respiración cuando externamente no se percibe una persona respirar. Hay estos yogis, ya debes ter oído, hay yogis que están enterrados como muertos. La respiración interna es un secreto de salud muy profunda. Alguém que consiga praticar a respiração interna pode melhorar muitíssimo a condição dos órgãos, que se calmam todos em el organismo e começam a funcionar sem a interferência de nós outros, que é o que nos causa a enfermidade, a constante interferência sobre nós outros. Pero en la práctica del retiro, cuando estabilizamos en esta casi no respiración, lo que hacemos desde ahí es profundizar la capacidad de reposo, descanso y no acción. Y ahí se profundiza la práctica. Fala, Lígia. Sim, abri. Eu queria comentar e agradecer, Sérgio, na tua introdução, esse panorama do que a gente vive hoje como sociedade, né? E a importância vamos dizer, de retirar-se desse frenesi, né? Que nos deixa longe de nós mesmos. Né? E me chama muito a atenção o quanto tu me conhece bastante, sabe da minha necessidade de ação, né? De fazer, de estar no mundo, de intervir no mundo, de agir no mundo. E o quanto nesses últimos quase 30 anos tenho entendido que a não ação é um estado que permite de fato acontecer aquilo que, enquanto eu estou nessa ação descontrolada ou desmedida, vamos dizer, não pode acontecer, um estado mais espontâneo. E eu sinto em mim, especialmente, a possibilidade de recuperar algo que é perdido na ação, quando, para mim, ação era o necessário para estar no mundo.
Uhum, Então, eu acho bem importante dar o contexto, né, onde todos nós e todas nós estamos dentro de uma cultura que cada vez mais privilegia ou incentiva a ação e uhum. o mover-se, né? Muito Sim, a obrigada, foi ideia, bem bom. a, a ideia na cultura atual é que através da produção e ação, você obtenha o maior domínio possível de sobrevivência na tua vida. Uma postura bastante egoísta e individualista leva a isso. Isso que é basicamente o antropoceno, o homem ao longo da história tentando dominar o seu próprio meio. Isso começa com a sociedade industrial. O fato aqui, Lígia, que é importante entender, é que a ação não é um problema. O Não, problema é a não conclusão da ação. Esse é que é o pior problema. De você ir de uma ação para outra, ou entre muitas ações. A não conclusão, ela é basicamente ação num espaço onde não há paragem. Ele é completamente aberto, é completamente inútil, não sobra nada. E leva a uma sensação de viver sem sentido a partir daí. Uma sensação de que eu estou vivendo para quê? me dá a impressão, a figura que tu usaste, que também acho que era antigamente o controle, antigamente, né? O controle remoto da TV, onde a gente passava de uma coisa para outra. Hoje é o dedo que corre na tela do celular. Isso. Então, a gente lê a manchete ou a gente vê a imagem e ela não, como bem tu refletiste conosco, ela não se conclui, tu não consegue sentir, porque tu já passaste para a próxima, né? Isso. Então, todas essas reflexões acho que são necessárias e importantes para a gente ver onde nós nos colocamos nesse cenário, né? Uhum. Onde nós nos sentimos, o que que está nos acontecendo frente a esse cenário e como nós podemos recuperar, né? Uma ação que seja mais, eu não sei, mais como tu diz, concluída no sentido de ter começo, meio e fim e dar o Isso. sentido e o significado para a minha vida, né? Exatamente. Você entende por que você fez aquilo, porque você teve a possibilidade de concluir o que você fez. Se É, você não conclui, você não sabe para o que faz. é, Você faz como uma coisa automática, sim, enfim, se ocupa de uma maneira automatizada, né? é, Mas o problema é a conclusão. Atualmente, nós vivemos uma vida em que as coisas não se concluem mais. Eu quis trazer dessa forma todo o tema da meditação, porque eu acho que, primeiro, porque eu não tenho a intenção da meditação como algo religioso, mas como uma coisa de aprimorar a condição humana de cada um. Então, para isso também é necessário, se estamos muito metidos no mundo, fazer uma reflexão política, que não é partidária nem ideológica, mas essa relação política de estarmos recebendo impacto e agindo perante a vida que nos é oferecida e poder discernir desde aí. uhum, Eu acredito que é uma questão ética, que desenvolver a prática da meditação hoje é uma questão ética perante ao mundo como ele é oferecido. perfeito, obrigada, Sérgio. Tá, querida. Bom te ver aqui também. Sérgio, tem uma pergunta ali no chat da Ana. Quanto tempo Uhum. ficamos assim em meditação durante o dia? Como? Não entendi. Quanto tempo ficamos assim em meditação durante o dia? Assim como a prática de... Eu acredito que ela esteja perguntando lá no retiro, né? Ah, Durante ah, quanto tempo do dia fica meditando? Acho claro, que é essa. isso. A Ana tá aí, ela tá aí. Claro. Deixa eu falar uma coisa a respeito disso. Existem tempos para a prática de meditação, e existem os tempos de meditação dentro de um retiro.
Um retiro é um lugar de treinamento. E a forma como esse retiro está programado, ele está programado para que praticantes avançados e principiantes possam fazer ele, através dos tempos, da maneira como as práticas são conduzidas e por aí vai. Mas no retiro você está em treinamento, o que significa que depois do retiro, quando você sai realmente como um praticante de meditação, se você é um praticante, depois de ter passado esses dias meditando. Pelo tempo que você fez a meditação, não. Por todas as coisas que você vai aprendendo a lidar durante a meditação com você. Isso amadurece tua própria prática durante o retiro. Eu nunca digo o tempo, como a Ana está pedindo agora, porque isso já condiciona a mente de uma pessoa e pode encorajar ou desencorajar a pessoa. Uma das formas de preguiça que existe na meditação é uma preguiça que vem com o desencorajamento, do tipo, isso não é para mim, isso eu não consigo fazer. O desencorajamento é um dos obstáculos, é uma forma de preguiça que se fala nos textos Theravada da prática da meditação. Então, assim, ó, a própria experiência da respiração, da meditação é um processo dentro do retiro, onde cada um vai se acomodando com a prática, com os dias do retiro e tudo que envolve o retiro. Então, eu geralmente, se eu digo, é tanto, a pessoa condiciona aquilo nela, ou já diz, isso não vai dar para mim, isso eu não vou, não vai me servir. O retiro é um lugar para se ir e poder vivenciá-lo como uma forma de amadurecimento da meditação. E tem um outro aspecto também, aquele Vânia, eu estava ali no apoio ao Sérgio e não apareci. Tem um outro aspecto que me parece que é importante também, pelo menos para mim sempre foi, e eu vejo que as pessoas comentam, que é a questão do... Deixa eu fechar o áudio. Vai fechar. Que é a questão de estar num lugar em silêncio. Eu já fiz muitos retiros que a gente medita e depois tem momentos de silêncio, mas tem a comunicação que são ótimos também. Mas o estar em silêncio durante 8 dos 10 dias, porque se fala no primeiro dia e se fala no último dia, né? Esse espaço de silêncio, um dia depois do outro, né? Algumas pessoas comentam, eu nunca pensei que eu nunca ia conseguir fazer isso, e agora eu não quero mais voltar a falar momentaneamente, que vai apaziguando também esse próprio espaço de estar em silêncio, de passar um dia depois do outro. Tem vários recursos que se usam, né, nas comunicações gerais, mas isso tem um efeito também muito forte sobre o estado nervoso de atenção e o refinamento da percepção e da sensação interna. Só para esclarecer isso, existem 3 tipos de preguiça nos 9 estágios de treinamento, segundo os Therevadas. O primeiro estágio eles chamam de preguiça ativa. A preguiça ativa é que você está tão ocupado de coisas, ou está lembrando do que vai fazer depois, ou do que tem que fazer antes da meditação, que entre você e o assento, você às vezes nem consegue chegar. Então, isso é uma preguiça ativa. Ou você fica fazendo agendas quando você está sentado, ou fica preocupado que não deu a comida para o gato, para não sei o quê. Preguiça ativa é uma sensação de estar sempre muito ativo, e isso dificulta chegar até o assento. A outra preguiça que eu falei há pouco é a preguiça desencorajada. Você olha para o lado, vê todos meditando, parece que estão todos em silêncio dentro do retiro, e você diz: Isso não é para mim. Essas pessoas são muito evoluídas, e você não sabe o que cada um está passando sentado ali, lidando com as suas coisas. A terceira preguiça é a preguiça letárgica. A preguiça letárgica, você não tem ânimo nem para meditação, nem para coisa nenhuma. É uma falta de ânimo, de inspiração ou de disposição. Então, é uma preguiça inerente à pessoa que faz com que ela não consiga desenvolver uma prática. Sérgio, Oi. como tu estás falando da questão dos obstáculos, né, a partir da preguiça, eu queria te pedir para falar um pouquinho
quando esses obstáculos eles vêm também em forma de dor. Eu não estou falando de uma dor assim patológica, um problema, né, mais presente, mas as pequenas dores que vão aparecendo quando a gente senta e a travessia que é possível fazer, né, que isso também é uma das questões que acontecem durante o retiro. Tá, eu vou responder de uma maneira mais técnica, mas os alunos que estão aí, que já fazem retiro e meditam há muito tempo, poderiam dar um depoimento sobre isso, que eu acho que é bem importante. Primeiro, a dor física, ela se ativa a um estado desconfortável pela própria atividade da mente. Você tem uma dor no pé ou na perna, e você começa a brigar com ela. Então, aqui entra o elemento mental da dor, que faz a dor ficar mais ativada. Então, você começa a pensar, essa dor não deveria estar aqui, meditar não tem nada a ver com dor, como é que pode ser que meditar vai doer o corpo? Você começa a trazer um monte de ideias e entra em conflito com a dor que apareceu ali, a dor se intensifica, ok? Isso significa que a dor aumenta pela tua distração pelo discurso mental, pela história que você começa a contar a você através dessa dor. Aí o que ocorre? Quando você volta completamente a atenção, com todos os recursos que a gente dá no retiro, a voltar a centrar a atenção, então tem um momento que você centra e naquele momento você vai perceber um momento depois que a dor desapareceu. Ou você tem uma dor em outra parte do corpo, em outro lugar, e não naquele. Aí ela muda. Ela muda porque constantemente o corpo e a mente estão mudando. Então ela muda, e aí quando ela muda, você não se dá conta. Durante uma sessão de meditação, várias coisas que ocorrem, você nem lembra no final da sessão que coisas foram. Porque todas elas surgem e desaparecem, surgem e desaparecem. Só não desaparece o que você fixa. Então você pode ter uma má relação com a meditação. Você fixa, você fica impaciente, você fica irritado, você vai ficar incomodado comigo que estou dando a prática, você vai ficar incomodado com todos os praticantes de meditação, você vai chamar Deus para uma conversinha ali do lado e vai dar uma esfolada nele. Você vai começar a brigar com coisas imaginárias, porque nesse Deus vai descer ao teu assento para ter uma briga contigo. Então, ocorre o seguinte, as coisas estão e desaparecem. Quando você fixa e entra em conflito com ela, elas aumentam. Mas agora eu vou falar de uma outra... Isso é o ponto de vista Theravada. Agora eu vou falar sobre o ponto de vista Vajrayana, do budismo tibetano, quando ensinam a meditação em relação às coisas que aparecem na meditação, como uma dor ou o que seja. Todos os praticantes de meditação que eu conheço, inclusive eu, as pernas adormecem. Nunca vi nenhum praticante dizer, eu medito, não me adormece as pernas. Adormece. A dormência pode estar e pode desaparecer durante a meditação, ou pode ser uma coisa que depois, com o tempo, você não se incomode mais com ela. Pois bem, quando você acessa a irritação na meditação, a intolerância, a impaciência, quando você acessa ela, se você ficar com essa sensação da impaciência, da tolerância, se você aceitar ela como parte da prática, você pode se relacionar com a energia da irritação, com a energia da impaciência. Há duas coisas no fenômeno: a energia da coisa e a conversa, o discurso que você faz em relação a ela. Não sei se dá para me entender. Que existe a experiência concreta, eu tenho uma dor, e há a conversa sobre a dor, que amplia a dor, ok? Se você não fica na conversinha da dor, e você aceita completamente a irritação ou a impaciência que está ali, no momento em que você começa a ficar aí, a energia muda, porque a energia se move e muda na experiência. Então, diminui a sensação ou ela desaparece. Se você continua com o discurso, fixa a impaciência e a tolerância e você fica preso dentro daquilo ali. Então,
Então, a solução aqui é, eu aceito completamente a sensação que estou aí, não sigo muito a conversinha que está vindo, e permaneço completamente aberto e relaxo totalmente o meu corpo. Relaxo a atenção, relaxo o meu corpo, e nesse momento, a corrente do fluxo da energia que está condicionada a isso, ela muda. E quando ela muda, você começa a experimentar a sensação de que a dor não é igual, a sensação parece que criou mais espaço para você, e daí você pode dissolver ela. Não sei se me fiz claro, Joana. Eu dei duas visões, do Theravada o Theravada faz você voltar totalmente a atenção, ao objeto de atenção, a respiração ou o que for, e no Vajrayana você trabalha diretamente com a energia do fenômeno. Faz claro, sim, Sérgio. E leva muito às questões da própria vida, né? O quanto uma experiência dessas, que parece algo muito técnico, o quanto isso pode ser extremamente significativo e expandir uma experiência de vida, né? É muito, muito interessante. Na experiência de vida, quando você tem um problema, você tem que aprender a estar nele, não evitar ele com o discurso, às vezes, de vitimização que nós temos, ou de raiva que nós temos àquela situação. Eu tenho que aprender a estar nela por momentos, aceitar ela completamente como parte da minha experiência naquele momento. Isso não significa colocar-se como um mártir, significa poder ver mais claramente o que eu estou passando. E às vezes, como eu disse, esse tempo de narrativa, ou a espera, ou o tempo que você dá a isso, traz determinada intuição, muitas vezes, ao problema. Como tem uma ideia, ou tem uma solução. Agora, quando você evita, foge, nega, não quer ver, você fixa a realidade que não é fixa. Está bem para todos? Estão todos satisfeitos até aqui? Bom, as nossas lives, muitas vezes, elas se transformam numa aula, porque como há muitos alunos, a gente sempre tem a preocupação, às vezes, de estar mais dispostos aos alunos, a responder aos alunos, e tal. Não é uma coisa que a gente faz toda hora, então, quando a gente faz, a gente fica um pouco à disposição. Um pouquinho, então, nós estamos no mesmo espaço aqui, então, quando um fala outro, tem que fechar o microfone. Nós temos um canal no YouTube, Vale do Ser, terapias, ensino livre de cultura, e ali tem muitas coisas gravadas, muitas lives, muitos colóquios, e tem uma série de 20 meditações que foram feitas, entrar na meditação, é o nome, foram feitas logo que começou a pandemia, todas as segundas-feiras. Elas são gravadas, é uma sequência, que é muito rico o processo que está ali registrado. Tem muitas pessoas que usam, inclusive, como uma sequência, enfim, só para vocês saberem que há essa disponibilidade lá, se alguém tem interesse. Alguma pergunta aqui? Não, tá. Ok? Vamos a la comida, que para Manuel ainda não é la comida, para nosotros es. Para André e Manuel não é. Tchau. Obrigada, Sérgio. Um abraço a todos, Tchau a abraço todos. um beijo grande a todos. Abraço Até a a todos, muito próxima. obrigado. Obrigada.